vamos votar, né? Caso de gripe aviária registrado no Brasil e os impactos comerciais aí para o país também são tema da coluna desta semana do ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. Vamos conferir. O Brasil acaba de conhecer o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial em uma unidade de produção no Rio Grande do Sul. Mas o episódio foi o suficiente para que desafetos da nossa agropecuária e da nossa agroindústria começassem a apontar fragilidades na defesa sanitária na produção de frangos no Brasil. Mas a verdade é que antes do Brasil, ainda em 2020, a Europa conheceu gripe aviária nas suas unidades de produção. Os Estados Unidos em 2022 e antes de nós, a China, o Japão, o Chile, o Peru e outros países já se depararam com focos de gripe aviária em granjas comerciais. O Brasil, na verdade, demonstrou ter um sistema de defesa sanitária com um elevado grau de eficiência. E por essa razão, demoramos tanto a registrar esses focos em granjas comerciais. Antes já tínhamos tido caso com aves silvestres, mas em granjas comerciais esse é o primeiro conhecido no Brasil. O que o Brasil precisa fazer é adotar medidas de absoluta transparência sanitária, manter informado o consumidor brasileiro, o consumidor do exterior, os importadores da nossa carne de frango e adotar as medidas necessárias para que esses focos sejam isolados e o Brasil retome a confiança e a capacidade de oferecer ao mundo segurança alimentar com uma grande produção que dá ao nosso país o status de maior exportador de carne de frango do mundo. O Brasil tem que, portanto, se basear nesses dois sentidos: o sentido da transparência, o sentido das medidas rigorosas e o sentido da defesa das virtudes e das qualidades sanitárias da produção nacional. E a gripe aviária? O Brasil está contendo, então, os danos e com os protocolos, evitando, então, a propagação do vírus. Vamos agora entender melhor como essa doença surgiu, os sintomas nos animais. Eu vou conversar, então, sobre esse assunto agora com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Muito bem-vindo. Obrigado, Simone. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Luizinho, é uma doença que circula na Europa, nos Estados Unidos há muitos anos, né? Quando surgiu, então, esse primeiro foco, não é? E como o vírus, ele vem evoluindo? A primeira detecção desse vírus de influenza aviária foi em 1996, na Ásia, e depois outras detecções na volta ao redor do mundo, 97, foi o primeiro caso, então, depois em seres humanos, e ele vem se disseminando por vários países, continentes, incluindo a África, depois a Europa, e mais recentemente os Estados Unidos, e acabou de chegar aí no Brasil em 2023, em aves silvestres, também em 3 oportunidades foi detectado em aves de subsistência em 2023, sendo os 3 focos detectados e debelados pela Defesa Sanitária Animal do Brasil. Agora, a influenza, né? Esse vírus, você falou, né? Ele começou detectado a primeira vez na Ásia, em 96. Aqui no Brasil, a gente está vendo agora, né? Ele chegando aqui nos plantéis comerciais. A gente viu casos em aves silvestres no ano passado, toda essa blindagem do Brasil em relação a esse protocolo muito bem conduzido, não é? Bem robusto para evitar, então, que os plantéis fossem atingidos. Infelizmente, aconteceu somente agora, né, em 2025, lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mas eu te pergunto, Luizinho, esse vírus, ele vem se mutando, tendo essa mutação genética aí desde 96, ou a gente não tem como saber isso ainda? Sim, o vírus vem sofrendo alterações, tanto é que hoje o nome, se a gente for dar um nome específico para a hemaglutinina do vírus, é clado 2.3.4.4b. Então, seria a versão atual do vírus lá de 1996. É claro que ele ganhou a habilidade para ser transmitido mais facilmente entre as aves, né?
É um vírus que passa das aves silvestres para as aves domésticas e tem o potencial para voltar novamente para as aves silvestres, coisa que a maioria dos vírus de influenza de alta patogenicidade, ou a grande maioria, não faz, né? Então, são algumas, uma ou outra exceção apenas que tem essa capacidade. Então, também adquiriu aí a capacidade de infectar alguns mamíferos, como mamíferos aquáticos, leões, lobos marinhos, também os próprios felinos, silvestres, domésticos, caninos, e às vezes também nos Estados Unidos houve alguns casos em bovinos também. Então é um vírus bastante versátil aí, mas que o controle que as defesas sanitárias animal fazem são suficientes para controlar a multiplicação do vírus e a disseminação nos seus plantéis. Pois é, a gente viu aí, como você colocou, já demos essa notícia em animais aquáticos também, não é? Quando a gente fala no gado leiteiro lá nos Estados Unidos, né, essa preocupação toda, a gente viu isso acontecendo por lá. Agora, nesse caso, como é que essa doença, ela atua, então, nas aves? Ela é o quê? Quando dá esse surto aí, quando tem esse vírus dentro de um plantel, de um comercial aqui no caso, mata rapidamente 100% do aviário, ou a gente pode ver ela avançando de pouco a pouco? É uma doença muito grave e bastante rápida na sua disseminação. Tem casos que a morte é de mais de 95%, podendo chegar a 100% em alguns casos. Além disso, de mortalidade dessas aves, e ela é muito rápida, às vezes em 72 horas já temos mortalidades aí próximas de 100% num plantel de galinhas, por exemplo. É claro que em patos, marrecos, codornas pode ser um pouco diferente, né? As aves aquáticas, patos e marrecos, são mais sensíveis, eles se infectam com a dose menor de vírus, 100 vezes menor, e também excreta uma quantidade maior de vírus, né, podendo chegar aí mais facilmente a outras aves quando atinge patos e marrecos. Agora foi descartada, né, lá no Rio Grande do Sul, porque a gente viu casos ocorrendo no zoológico do Rio Grande do Sul e nessa granja lá em Montenegro, né, uma granja de matrizes, vendia ovos férteis. Não teria essa ligação, né? Foi descartado, mas foi uma falha, você acredita, nesse sistema do aviário, enfim? Porque quando a gente fala nessa migração dessas aves silvestres, pode ter sido o quê? Um excremento até dela ali no recinto, no pátio, que tenha levado para dentro desse plantel. Ou seja, é difícil da gente saber o que pode ter acontecido? Sim, é bastante difícil, certamente, mas investigações epidemiológicas estão ocorrendo e possivelmente talvez se chegue, ou não, em muitos casos não se chegam exatamente à causa inicial, mas é importante saber e investigar, porque se ela for determinada, isso ajuda a prevenir surtos futuros. As granjas de matrizes, como aconteceu ali, elas têm uma alta biosseguridade. Porém, na Argentina, aqui e no Chile, ocorreram 2 casos, um caso na Argentina, outro no Chile, em que as pessoas que estavam, uma delas, as pessoas que estavam fazendo vacinação das aves, eles saíram caminhar fora do aviário e tinha um pequeno lago, e eles caminhando na volta desse lago, haviam ali excretas de aves silvestres que devem ter pousado ali, e depois eles voltaram para concluir o trabalho dentro da granja. E possivelmente ali eles infectaram suas botas e acabaram, então, levando o vírus para dentro da granja. Na Argentina, a mesma coisa. Eles têm um caminhozinho de alvenaria, no qual os empregados passam, e estava um dia bastante frio, a pessoa resolveu dar uma passada na grama para pegar um solzinho, só que ali tinham excretas de aves silvestres, e ali ele acabou contaminando seu calçado e levou para dentro da granja. Então, é assim, nessas questões aí que hoje a maioria das nossas granjas de matrizes já melhoraram esse sistema para trocar de bota de calçado ao adentrar cada galpão das granjas.
Então, são medidas importantes que vêm também a coibir. No entanto, a gente sabe que também entra água na granja, né? A água é tratada, vem de fonte segura, e a ração. Então, são todos falhas que podem acontecer, que podem, às vezes mínimas, podem levar à doença. Outra coisa, na Inglaterra tem relatos de que apenas a ave pousada no telhado do aviário, e às vezes aí a ave com influenza, ela tem às vezes o vírus nas suas penugens, nas suas plumas, então quando ela voa, essas plumas, parte dessas plumas pode se desprender e acaba pelo sistema de ventilação entrando no aviário e causando surto. Então pode ser às vezes nenhuma falha de biosseguridade, mas alguma fatalidade que ocorreu aí no aviário. Difícil de especular agora, a gente só pode ver aí o que aconteceu com os nossos vizinhos e aprender com eles, né, e com as falhas que foram elucidadas. Agora, nesse caso, a influenza, fala pra gente, ela atinge então o aparelho respiratório das aves e já tem vacina? Sim, a influenza aviária existem vacinas, só que existem alguns problemas, né? A imunidade não é muito duradoura das vacinas que existem atualmente. Claro, existem pesquisas, novas vacinas sendo trabalhadas e Vou desenvolvidas, fazer mais uma pergunta mas aqui. as vacinas atualmente elas não fornecem uma proteção de muito longo prazo. Então, o produtor tem que pegar todas as aves a cada pouco tempo, a cada 2 meses, no máximo, para fazer a reimunização. Então, isso acaba ficando pouco viável. Além disso, como depois que as aves vacinadas, elas podem desenvolver a doença igualmente, da mesma forma, é claro, ficam mais resistentes, mas aí pode mascarar um pouco esses sintomas e a doença pode correr no plantel por mais tempo sem ser detectada, e isso dificulta a detecção e facilita, talvez, até a influenza chegar a outras granjas, de forma que ela não chegaria tão facilmente, uma vez que ela causa alta mortalidade em granjas não vacinadas. Tá certo, a gente já ir terminando aqui, é sempre bom lembrar, né, que para evitar que o vírus espalhe, né, saia daquele território, daquele raio ali, é obrigatório, então, quando confirmada a doença, não é, Luizinho, eliminar as aves, né, também eliminar ovos férteis, nesse caso aí, em específico dessa granja, tudo isso aconteceu, né, os ovos foram rastreados, a gente viu essa agilidade toda ocorrendo aí, e até as embalagens, seria isso, até as embalagens, tudo deve ser enterrado, a gente viu aquelas imagens, não é, grandes valas enterrando não somente as aves, mas nesse caso, as aves que morreram e as que foram eliminadas, mas assim, até as embalagens, tudo deve ser descartado. Tudo deve ser descartado também. As embalagens de ovos, a cama do aviário, a ração que sobrou, tudo é descartado para que não fique aí o risco no meio ambiente. Uma coisa que eu esqueci de comentar da vacina é que, apesar da vacina existir, o Brasil ele não tem, é proibida a vacinação, porque a nossa estratégia, a estratégia desenvolvida pelo Ministério da Agricultura para o controle da doença é a eliminação de focos positivos, assim como é dos Estados Unidos aí, dos principais exportadores no mundo de frango. E o Caron, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, muito obrigada, viu, Luizinho, por essa conversa, não é, esclarecedora aqui, até para os nossos telespectadores, né, que se perguntam, né, o que acontece na granja, né? Você citou aí os casos das vacinas, que é importante a gente lembrar que o Brasil não faz uso delas, mas que elas existem aí. Obrigada por essas explicações aqui com a gente hoje, viu? E até uma próxima. Obrigado, Simone. Obrigado aí a todos que nos ouvem. Estamos à disposição aí de vocês. Tchau, tchau. Agora